8 anos depois do crime, começou o tribunal do júri de um dos acusados de matar o prefeito Celso Daniel. O primeiro réu a ser julgado é Marcos Bispo, mas ele está foragido. Olha, vamos lembrar o caso. O então prefeito de Santo André, do PT, ele foi sequestrado depois de sair de um restaurante na capital. O carro em que Celso Daniel estava foi alvo de uma emboscada na Vila das Mercês, que fica na zona sul de São Paulo, caminho para o ABC. E o corpo do então prefeito foi encontrado 2 dias depois, na cidade de Itapecerica da Serra. Os suspeitos passaram um tempo presos, mas conseguiram na justiça o direito de esperar em liberdade pelo julgamento. A gente vai conversar agora ao vivo com a repórter Verusca Donato. Ela está lá na frente do fórum de Itapecerica da Serra. Movimentação com certeza deve ser muito grande por lá. Verusca, boa tarde. Boa tarde, Tralli. Boa tarde, Mariana. Olha, o julgamento começou mais ou menos há umas 2h30. São 7 jurados, 5 mulheres e 2 homens. O fórum chegou a informar que 5 pessoas, aliás, 4 pessoas, iriam participar aqui como testemunhas, mas o advogado do réu, Adriano Marreiro, disse que não fez a convocação e o promotor Francisco Sembranelli também não trouxe testemunhas. Marcos Bispo dos Santos está foragido desde anteontem, quando foi procurado para ser intimado para vir aqui até o julgamento. Por causa disso, a prisão preventiva dele foi decretada. Segundo o Código Penal de 2008, um processo pode acontecer sim, mesmo sem a presença do réu, como está acontecendo aqui. Os advogados de defesa e o promotor chegaram cedo ao fórum de Itapecerica da Serra. Os 7 jurados foram escolhidos entre 21 pessoas. O lugar que deveria ser ocupado pelo réu ficou vazio. Marcos Bispo dos Santos é acusado de dirigir o carro que fechou a caminhonete do prefeito de Santo André, Celso Daniel. O crime aconteceu na noite de 18 de janeiro de 2002, depois de sair de um restaurante na zona sul de São Paulo. Ele estava acompanhado do empresário e amigo Sérgio Gomes, do Sombra, suspeito de ser o mandante do crime. O corpo de Celso Daniel foi encontrado 2 dias depois, numa estrada de Itapecerica, com 18 tiros, a maioria no rosto. Segundo a polícia, Marcos confessou a participação no sequestro e assassinato. Depois, a justiça negou o envolvimento. Passou 8 anos na cadeia e ganhou o direito de esperar pelo julgamento em liberdade. A defesa diz que Marcos é inocente e só não compareceu ao julgamento porque o juiz decretou novamente a prisão dele. O juiz ele acabou revogando a liberdade provisória que ele tinha obtido no Supremo Tribunal Federal. Com essa medida, eu acho que ficou meio difícil o réu comparecer em plenário hoje. Ninguém compareceria para ser preso, né? A acusação está a cargo do promotor Francisco Sembranelli. Ele fez parte do grupo criminoso que arrebatou a vítima e posteriormente conduziu ao cativeiro, onde ela acabou sendo fuzilada. O promotor diz ainda que Celso Daniel foi morto porque decidiu enfrentar a corrupção na prefeitura de Santo André. Foi morto porque ele se colocou como um obstáculo a um grupo criminoso que dilapidava patrimônio público, que desviava recursos para suas próprias contas pessoais. Uma parte desses recursos era canalizada para a caixa de campanha do partido, essa é a verdade. Isso está descrito na própria denúncia. Bom, Verusca, o que diz o PT sobre essa acusação? Olha, Mariana, a gente procurou a direção nacional do PT, mas eles disseram que não vão comentar a declaração do promotor Francisco Sembranelli. Tralli. Ô, Verusca, e o que vai acontecer com os outros acusados de participar do crime? Porque são muitos acusados, né? O que é que vai acontecer com essas outras pessoas que também estão implicadas nessa situação toda? Tralli, são 8 acusados, mas existem 2 processos. Um processo que trata dos executores do crime, do sequestro e assassinato do Celso Daniel. E nesse caso está o Marcos Bispo dos Santos. São 7 réus nesse caso. 2 estão foragidos, além do Marcos, o Elcide Brito, e 5 que estão presos, mas por conta de outros crimes. Existe um outro processo, nesse é o mandante do crime, acusado de mandante do crime, o empresário Sérgio Gomes, o Sombra, e provavelmente o julgamento deve ser no ano que vem. Nesse momento, quem está falando aqui no fórum é o advogado de defesa, porque o Francisco Sembranelli, o promotor, já terminou de fazer as suas explicações. O julgamento deve terminar mais ou menos por volta das 6 da tarde. Mariana. Obrigada, Verusca.